Bom, então, desde a primeira aula, nós estamos trabalhando, né, a evolução da teoria de campos, né, em várias frentes, na frente conceitual e na relação, né, sempre muito próxima da física de partículas. E trabalhando na semana passada, a gente chegou aproximadamente a 1964, né, que foi quando se introduziu, foi um momento importante, porque foi um passo grande dado na direção da física de interações fundamentais, na física de interações fortes, em 1964, né? Foi várias coisas aconteceram exatamente há 50 anos atrás, aqui em 64. Né? Um aspecto importante, né, de assim chamar de ponto 1, foi o lançamento. Opa, tudo bom? Vem, Pedro, tudo bom? Foi o lançamento aí da ideia dos quadros, né? Então foi quando a percepção, né? Aí você vê a Gelman, né? Sai a simetria. SO3, né? Então, simetria SO3 de sabor, vou colocar aqui de sabor, porque tem também simetria SO3 de cor, sobre a qual a gente já vai falar, né? Simetria SO3 de sabor, o sabor indicando tipos de quark, né? Quark de diferentes naturezas, quarks com diferentes cargas e diferentes massas, né? Por isso a gente chama de sabor, porque são objetos distintos. Depois a cor não, a cor ela não vai mudar nem a massa, nem a carga do quark. O quark mantém todas as suas características, mudando só a cor. Então, essa simetria aqui é uma simetria SO3, que é do flavor, né, de sabor, né, da simetria SO3, né, da física de interações, né, que é um formalismo que se consagrou na literatura como eightfold wave. Então, nesse formalismo aqui, que Gelman chamou de eightfold wave, e que o Seig chamou de formalismo dos ases, né, era, na verdade, a ideia, a entrada em cena de uma nova simetria e, sobretudo, do conceito que entra nos quartos. Então, é quando se percebe que se propõe, né, não é que se percebe experimentalmente, mas se propõe uma natureza composta para as partículas que interagem fortemente os rádios, tanto os bários quanto os neutros. Então, isso foi um ponto importante, porque trouxe para a física, né, para a nossa área, quebrou aquele conceito de partículas elementares. Então, agora, elementar, nessa visão ainda teórica, quem é elementar é o elétron, é o muon, o tal ainda não havia sido descoberto, o terceiro elétron, mas é o elétron, é o muon, são os neutrinos. Né? Então, as partículas com interação forte, né? Os hadrons, né? Os bários e os neutros são objetos compostos. Então, o conceito de elementaridade aqui é colocado em xeque. Então, a discussão importante aqui é a discussão da elementaridade. Então, a teoria de campos agora ela tem que começar a se colocar nessa discussão. Dirac, quando fez o trabalho dele que eu citei para vocês lá no início, o trabalho dele em 1931, né, quando ele percebe que existe a antimatéria, o trabalho que estuda a simetria, né, ligado à equação que ele tinha escrito em 1928, ele discute ali a questão da elementaridade do elétron. E no paper de 1930 sobre o próton, ele discute a elementaridade do próton. Agora fica claro que o próton deve ter uma estrutura composta. Ainda não foi provado experimentalmente a esse ponto, mas esse aparecimento, essa multiplicidade de estados hadrônicos que vão aparecendo, que vão se formando como ressonâncias nos aceleradores, indicam que, na verdade, está acontecendo uma recombinação de estruturas mais elementares, que são os quarks. Então, a ideia teórica dos quarks, ela se firma, e aí agora a teoria de campos tem que entender como tratar objetos compostos. Então, seria uma teoria de campos, né, elementaridade versus composição.
Então a questão agora é uma teoria quântica de campo para objetos complexos. Então foi um momento importante. O segundo aspecto importante, né, nesse período aí, exatamente em 64, paralelamente, a gente quando veio falando do desenvolvimento da teoria de campos, né, em conexão com a física de interações fundamentais, isso estava acontecendo no mundo das interações fortes. No mundo das interações fracas, estava acontecendo, a gente já falou, um outro fenômeno. Sempre nesse ano de 64, né, quando a gente for olhar assim, no cenário das interações fracas, há um esclarecimento sobre a questão do bóson de Higgs. O campo de Higgs que estava caminhando, vinha lá da década de 50, dos trabalhos do Salan sobre a simetria de quiralidade, a falta de massa do elétron, né? Como atribuir massa, então, dentro de uma formulação que não violasse a simetria quiral diretamente, por um termo de massa, qual seria a origem da massa das partículas, por exemplo, dos leptons, do elétron, do burro. Então, nesse cenário das interações fracas, se havia introduzido o campo de Higgs. Então, nesse ano de 64, fica esclarecido, né? Todo o papel do campo de Higgs. Higgs no trabalho com Higgs, e depois o outro trabalho paralelo que é o Englert e o Prout, né? Eles mostram que associado ao campo de Higgs existe uma partícula, existe uma nova partícula, se prevê então uma nova partícula escalar, neutra e responsável pela geração da massa. Então foi um momento importante porque uma nova partícula é prevista e de natureza muito distinta. Até então não havia sido prevista uma partícula, né, como essa, ligada a toda aquisição de massa por parte das partículas. Então se esclarece aqui o mecanismo de Higgs. Então isso aqui é o mecanismo de Higgs. Foi exatamente nesse ano, né, 50 anos atrás, que essa questão o mecanismo de Higgs fica esclarecido, em associação com o mecanismo de Higgs. Então, com o mecanismo de Higgs fica clara a origem da massa, tanto da matéria, quer dizer, no caso do elétron, do burro, que é a matéria eletrônica carregada, e fica clara também a geração de uma escala para as interações fracas. Com o mecanismo de Higgs, né, fica claro que aparecem dois bósons vetoriais carregados, dado mais, dado menos, e o Z0. E o Z0 se separa do fóton. Com o mecanismo de Higgs fica clara a colocação da luz, né, da interação eletromagnética dentro de uma perspectiva unificada. O eletromagnetismo não está sozinho, a interação fraca não está sozinho, o que existe é uma interação eletrofraca. No nosso mundo nós percebemos elas distintas, mas elas têm uma origem comum e há uma separação. O fenômeno do fóton se separa do fenômeno do Z0, que é incorporado às interações fracas. E as interações fracas, quer dizer, essa escala das interações fracas é uma escala que é gerada porque é uma escala de energia, que são as massas desses objetos aqui, que são na faixa de 10 a 2 GeV, né? E é gerada uma escala de comprimento, uma escala de distância onde as interações fracas começam a ficar importantes, que é uma escala de 10 a menos 18 metros. Ou seja, são 10 a menos 3 é 1 milésimo da escala nuclear. 10 a menos 3 Fm. Então, nessa escala, quer dizer, na escala nuclear, na escala de 1 Fm, nessa escala
que é típica da massa, do raio do próton, do raio do nêutron, a gente tem domínio da interação forte. Quando a gente vai para 10 a menos 3, né, ordens de grandeza dentro da escala nuclear, na escala subnuclear, milésimo da escala nuclear, a gente chega já, começa a perceber a importância das interações fracas. Então, isso aqui, essa escala é compreendida através do mecanismo de Higgs. Então, o mecanismo de Higgs foi fundamental, foi um mecanismo novo, então, que a teoria de campos incorporou, é um mecanismo de geração de massa e geração de escala. Isso graças, né, claro, àquilo que já vinha acontecendo na década anterior, quando eu falei com vocês a ideia do trabalho do Salan em 52, uma teoria de campos para supercondutividade, depois com os trabalhos do Nambu, 58, 59, 60, 61, Nambu e Onalazini, e propuseram, então, transportar na física de partículas aquilo que se aprendia com a física de supercondutividade, que é a geração em escala. E aí, esse mecanismo de Higgs, ele vem para sedimentar essa questão. Então, é um momento importante da teoria quântica de campos. É um mecanismo novo que se incorpora. Né? Então, com o trabalho de Young e Mills de 54, não se tinha como gerar massa para os bósons vetoriais intermediários das interações tipo Young e Mills choque. E aí, com essa ideia que se desenvolve agora, a partir do mecanismo de Higgs, já se tem um mecanismo de gerar uma escala. Você tem uma teoria de Young e Mills que não tem escala. A teoria de Young e Mills é sem escala, ela não tem massa, não tem comprimento, ela é uma teoria completamente invariante, ela não tem uma escala própria. Mas aí, com o mecanismo de Higgs, a gente consegue usar Young e Mills e, ao mesmo tempo, dotar Young e Mills de uma escala para poder tornar a teoria mais realística. Então, foi um momento importante de desenvolvimento, então, das teorias de campos. Oi? Carga também, né? Isso, aí a carga. Massa, carga e escala. Massa e carga vem juntos, exatamente. Então, isso aí, 64, né? Quer dizer, foi o período de 64, vamos dizer assim, 65. Na verdade, o primeiro paper, né? Os papers fundamentais, sim, 64, depois 65 foram papers mais de aperfeiçoamento das ideias. Então, foram os dois momentos essenciais. A primeira evidência dos quartos é de 61? Quer dizer, já se falava, né? O próprio Gell-Mann, Niemann, né? 62, por aí falava, mas não tinham ainda, porque já havia uma discussão, porque na verdade o que estava se discutindo era o grupo de simetria das interações fortes. E aí já havia uma discussão de que, para se compreender essa simetria, talvez se tivesse que buscar elementos mais multiformes, mas com a discussão de Gell-Mann que ficou claro quem são os quartos, quais são os atributos dele. Mas já se sabia que deveria haver uma composição das partículas elementares. Isso aí já, no início da década de 60, isso aí já começa a ser... Já tinha vamos dizer, uma comunidade que falava dessas coisas aí. Mas assim, o paper mesmo, né, quando a ideia é lançada e é cacifada pelas revistas, é 64. Bom, então, esse período aí, então, ganhou espaço nesse período até 67, mais ou menos, a discussão do modelo do mecanismo de Higgs. Em 67, então, a gente tem dois momentos importantes também, né, que foi quando teve o trabalho do Weinberg, quando o Weinberg coleta todas essas ideias e faz o paper dele, que foi o paper que levou ele ao Prêmio Nobel, que é A Model for Leptons. Então, ele consegue, a partir de todos esses elementos aí, criar um modelo, faz um modelo para aquilo que deveria ser o elétron, o muon e os neutrinos. Ou seja, ele trabalha no setor leptônico das interações fracas. E tem o paper do Salan, que é quando o Salan realmente nesse trabalho ele faz a unificação. Então, nesse trabalho aí fica clara a ligação das duas interações como tendo uma origem comum dentro de uma descrição aí única, uma descrição unificada das interações. Então, foi um momento importante. Bom, mas o que estava aqui ainda, né? Então, já se tinha, esse momento, foi um momento importante, porque a teoria de campos, né, junto, né, com tantas outras ideias como Young-Mills, simetria, construiu uma teoria
que dava uma percepção clara do que fossem as interações eletromagnéticas e fractais. A teoria é tão potente que ela já gera, né, as próprias escalas. A ideia é que a gente começa com uma simetria mais ampla, que é a simetria S2, 1, onde nós não temos ainda uma identificação clara do que seja o eletromagnetismo. Essa simetria aqui é associada ao que a gente chama do setor leve, o setor quiral, e essa simetria aqui é associada a uma grandeza que nós chamamos de hipercarga frágil. Então nós temos duas simetrias, né, trabalhando com dois tipos de núcleos quânticos distintos. Essa simetria aqui acomoda tanto os leptons, né, e seus neutrinos. Essa simetria acomoda os quarks. E essa simetria acomoda o campo de Higgs. Então, com essa simetria, todo mundo, e claro, sendo simetrias locais, automaticamente estão incluídos aí os bósons vetoriais, não estou nem falando. Mas então, todo mundo tem uma assinatura clara frente a essa simetria. E aí, dentro desse mecanismo de geração de escala, então, entra em ação o que a gente chama de mecanismo de Higgs, e aqui no final de tudo, o que a gente ganha é uma pura interação eletromagnética. Então, nesse meio do caminho aqui, essas simetrias aqui sofrem um processo que a gente chama de quebra espontânea, né? Espontânea symmetry breaking. E sobra para nós aqui no final da escala, nós percebemos aqui no nosso mundo de baixas energias, a simetria do eletromagnetismo. Isso aqui acontece, né? Isso aqui está acontecendo numa escala superior e isso aqui acontece numa escala de energia equivalente a cerca de 246 GeV. Uma escala de 246 GeV é uma escala de basicamente 10 a menos 18 metros. Então, nessa escala, ocorre esse fenômeno aí e o eletromagnetismo se separa. E aí a gente chega aqui no nosso mundo com essa separação. Fóton, por um lado, dos bósons das interações frágeis para o outro lado. Então, porém, eu não tinha ainda um cenário tão organizado, tão sistemático para as interações fortes. Então, aqui nesse momento, né, está nos faltando uma física fundamental, que é essa ideia aí que está se construindo uma teoria quântica fundamental, uma teoria baseada em princípios, né, fundamentais, simetria, princípios, regras de consistência de mecânica quântica, mas estava faltando. Então, nesse momento, né, então, falta uma teoria de campos para as interações fortes. Então, volta essa teoria e havia caminhando paralelamente, né? A teoria de campos, apesar desse sucesso aí, ela estava ainda em obscuridade nessa década de 60. A década de 60, esse início da década de 60 foi uma década muito hostil à teoria de campos por causa do problema das interações fortes. Se achava que a teoria de campos não seria capaz de resolver o problema das interações fortes. Então, faltava uma teoria quântica de campos para as interações fortes e havia uma formulação teórica para tratar as interações fortes, que era a chamada, que era conhecida na literatura como a ideia do bootstrap. Então, nessa ideia do bootstrap, basicamente o que se fazia era trabalhar com princípios fundamentais, ou que o pessoal também chama de teoria da matriz S-matrix theory, que no fundo é teoria de espalhamento. Então, tinha essa formulação, mas que não era uma formulação de campo. A teoria de campos aí ela acaba desapartada um pouco, desacreditada que ela fosse dar esse resultado. Aí, em 68, tem um resultado experimental de grande impacto, né, que é o que a gente conhece na literatura como o Deep Inelastic Scattering, né, que é o espalhamento inelástico profundo. Então, o Deep Inelastic Scattering, que é um experimento, né, quer dizer, no fundo
é um espalhamento do Rutherford, revista. É um experimento, né, que se baseia, vamos dizer assim, na técnica, vamos dizer assim, né, de bombardeamento no estilo lá do Rutherford. Então, nesse espalhamento, ao invés de ser como foi feito lá, que você jogou elétrons sobre lâminas, né, que tinha átomos de ouro, a experiência aqui foi feita com elétrons, né, elétrons muito energéticos, então feixes de elétrons, incidindo sobre alvos de prótons ou nêutrons. E aí, o espalhamento desses elétrons por esses alvos de prótons ou de nêutrons mostrou que, pelo perfil, né, dos elétrons espalhados, eles não poderiam ser espalhados se o próton ou o nêutron fossem pensados como uma distribuição contínua de carga. Você percebeu que havia centros espalhadores muito marcados aqui dentro. Então, isso aí mostrou a composição. Esse experimento de Prelazzi mostra a composição. Mas ainda havia uma certa desconfiança da ideia de quark. Tanto é que o Feynman disse, o que está aqui dentro são partons, né? Partons, né, que é justamente a designação, né? Parton, né? O sufixo on sempre designa uma partícula, e parte é porque é uma parte, né? É como se fossem, então, partículas de parte, né? Então, esses partons aqui, que o Feynman denominou, ele disse, então, o próton e o nêutron são formados por estruturas mais elementares chamadas de partons. E ainda, quem eram os grandes candidatos aos partons? Seriam os quarks, né? Então, logo em seguida, se associou esses partons aos quarks. Já havia uma teoria proposta lá por Slade e por Kelman, né, que associava a estrutura interna dessas partículas hadrônicas com os quarks. Então, seria agora o momento de fazer a conexão entre a física de partons e a física de quarks. Nesse momento, então, também entra em ação a discussão de uma simetria fundamental nas teorias quânticas de campo, que é a simetria de escala. Simetria de escala significa justamente isso. Se eu vou a distâncias muito pequenas, né, se a gente está fazendo uma física, a possibilidade de acessar distâncias cada vez menores, vamos dizer assim, distâncias que tendam a zero. Então, se eu estou trabalhando na região que eu posso pegar distâncias, separações, né, tão pequenas quanto eu queira, então se esse número, essa distância está tendendo a zero, tanto faz 0 dividido por 2 ou 0 dividido por 1000, é a mesma coisa. Então, se eu multiplico ou divido 0, né, algo que tende a zero por um número, isso não deve alterar. Se eu divido 10 a menos 18 metros, se eu divido por 2, 0,5, 10 a menos 18 metros é tão diferente de 10 a menos 18 metros. Então, a gente começa a perceber que, se eu estou trabalhando em regiões de distâncias muito pequenas, se eu multiplico ou divido distâncias por um número finito, eu não devo alterar. Então, isso aqui é o que a gente chama de simetria de escala, né? Uma teoria de campo, né? Quando a gente não tem justamente a noção de... não tem algo que define uma distância típica da teoria, como a gente coloca, se eu tenho uma partícula massiva, né? Na mecânica quântica, sempre que uma partícula tem massa, a gente pode associar essa partícula a uma grandeza fundamental, que nós chamamos de comprimento de onda de Compton da partícula. Envolve as constantes fundamentais, H cortado, a velocidade da luz e a massa da partícula. Então, dada a massa da partícula, né, eu posso escrever isso aqui nesse modo. Então, esse valor aqui é um valor fixo. Esse valor aqui é na faixa de 197 metros vezes T menos 1, então energia vezes distância menos 1. Então, essa constante é fundamental. Isso aqui vai ser a energia de repouso de uma partícula. Dada uma partícula, eu posso sempre associar qualquer partícula com um comprimento de onda de Compton. Então, significa que se eu estou falando de um modelo, de uma teoria que tem partícula massiva, essas partículas massivas naturalmente definem uma escala do problema, que é o comprimento de onda de Compton delas. Se eu penetro ou se eu estou fora do comprimento de onda de Compton delas, a física recente
Se eu estou muito longe do comprimento de onda de ponto da partícula, eu estou vendo a partícula como realmente uma partícula. Se eu começo a penetrar no comprimento de onda da partícula, eu já começo a perceber a estrutura interna da partícula em termos de campo. Então, eu não tenho simetria de escala, porque a massa ela está dando essa noção de que tem uma escala que separa dois fenômenos, né? A partícula vista como um objeto fechado ou a partícula vista como uma estrutura que se distribui no espaço-tempo. Então, eu preciso ter massa zero, que é o caso de Young Mills. A teoria de Young Mills tem massa zero. Se ela tem massa zero, comprimento de onda de Compton é de infinito. Então, eu não tenho uma escala definida, não tenho uma escala finita definida. Então, a simetria de escala, ela está ligada a esse fenômeno. Esse fenômeno aqui foi entendido como um fenômeno ligado à simetria de escala. Por quê? Porque os elétrons são tão energéticos, esse é um fenômeno que se passa a distâncias muito pequenas. Então, esse fenômeno que apareceu nas sessões de choque, que se chamou deu origem, né? Quer dizer, o fenômeno que está simetria de escala, o fenômeno que está associado aqui é o chamado scaling de Bjorken. As seções de choque desses elétrons espalhados, né? A distribuição desses elétrons espalhados por esses alvos de prótons mostrava que as seções de choque exibiam uma simetria inesperada, que era uma simetria de escala. E aí, por que simetria de escala? Porque eu estou com energias, elétrons com energias muito altas, estou fazendo inspeções a energias muito altas, ou seja, a distâncias muito pequenas. Se eu faço inspeção a distâncias muito pequenas, eu devo ter simetria de escala. Então, essa simetria de escala revela isso aqui e revela o aparecimento desses objetos. Mas aí tem uma outra questão em jogo, nesse mesmo espalhamento, nesse mesmo tipo de massa scatter, tem um terceiro fenômeno, além do fenômeno de escala, de scaling, e do fenômeno de existência de objetos compostos, né? Aparece uma terceira característica, que essa sim foi mais ainda decisiva para a teoria de campos na descrição das interações fortes, que é o fenômeno que se observava é que, por esse processo de espalhamento aqui, quando os elétrons penetram no próton neutro e fazem a inspeção das estruturas que estão aqui, o que se observava aqui é que essas estruturas, esses objetos aqui, devido a esse comportamento de scaling, eles se comportavam como objetos livres, quer dizer, os objetos, vamos dizer assim, as estruturas, né, elementares, vamos colocar assim, os objetos elementares. Esse experimento revela isso também. Os objetos elementares, né, que compõem o próprio neutro, sejam eles partos ou sejam eles quartos, né, comportam-se de forma não trivial para pensamento vigente, né, em física de partículas. E qual é esse pensamento vigente? É que a ideia que a gente tem é que só tem objetos que interagem. Nós esperamos, do ponto de vista das interações mais fundamentais, nós esperamos que esses objetos, à medida que eles estejam muito próximos, a interação deles seja muito forte, e que à medida que eles se afastam, a interação caia com a distância. A noção que a gente tem é de interações que caem com a distância. À medida que os objetos se afastam muito, nós esperamos que eles interajam cada vez menos. E aqui acontecia o contrário, né? Quer dizer, quando nós temos a distância, né? A separação entre os quartos tende a zero, nesse limite assintótico de pequenas distâncias, né? Os quartos comportam-se como estruturas livres. Isso tudo era lido através do espalhamento, né?
porque esses elétrons entrando, eles interagem com os quarks. E eles podem dar uma radiografia de se eles estão interagindo com quarks que estão numa disposição de muito longe ou muito perto. Então, esses elétrons revelaram que os quarks se comportavam como estruturas livres quando eles estavam muito próximos uns dos outros. E que eles tinham uma força de ligação mais robusta, né? Quer dizer, a interação ela cresce à medida que a separação também cresce. Então esse comportamento fugia ao padrão do que a gente espera de interação fundamental. Então esse comportamento aqui de quarks aproximados de objetos livres a distâncias muito curtas uns dos outros se chamou de liberdade assintótica. Esse padrão de comportamento ganhou esse nome. O nome está dizendo liberdade, porque as partículas ficam livres, e assintótica, porque na região de assintoticamente distância zero. E aí, aí foi a falha dessa formulação do chamado bootstrap. O bootstrap, a teoria da matriz S, eles não conseguem acomodar a ideia de liberdade assintótica. Então, a liberdade assintótica, ela gera uma crise agora na física de interações fortes, porque a teoria que estava sendo construída para descrever as interações fortes, que tinha mais credibilidade, né, dentro da comunidade da física, era a teoria do bootstrap, e ela vai. E aí a questão é, e agora o que a gente faz? Se a teoria de campo não pode, e se o bootstrap não pode, qual será a física necessária para descrever as interações fortes? Agora é que a gente sabe que a origem das interações fortes não é diretamente a interação entre prótons e nêutrons, é a interação entre quarks no interior dos prótons. Então eu tenho que começar a remeter a minha física de interações fortes aos quarks. E aí ficou a pergunta na literatura, né? O que fazer para a liberdade assintótica? E aí, em 69, um físico matemático alemão, Szymanski, Szymanski, ele percebe, ele traz uma observação que parecia ter muito a ver diretamente com a física em 4 dimensões. Ele traz uma observação da física de 2 e 3 dimensões, sobretudo a física de 2 dimensões. Nessa época, né, nesse período da década de 60, a teoria de campos também ela evoluiu para uma vertente mais física matemática, que era o estudo de propriedades exatas da teoria, né? Porque o que estava se tentando entender é que uma teoria de campos, ela tem 2 maneiras de se tratar. Ou a gente vai para fazer os cálculos práticos, na hora de extrair números, se faz o cálculo chamado perturbativo, vamos falar sobre isso aqui, que é a tecnologia dos gráficos de Feynman, ou você vai buscar o que a gente chama de soluções não perturbativas, soluções exatas, o que é muito difícil de construir, porque as teorias de campos são teorias não lineares, com equações acopladas. Então, o problema matemático é um problema não trivial. Então, se supera essa questão usando a técnica da física, que é a técnica de teoria de perturbações. Mas, para compreender talvez aspectos não perturbativos, se viu que o estudo de teoria de campos em 2 dimensões, né, uma dimensão temporal e uma dimensão espacial, ou seja, no espaço-tempo de 2 dimensões, com 3x, né, onde nós temos um elemento de linha, que seria C2 dt2 menos 3x2, no espaço-tempo com uma dimensão espacial e uma dimensão temporal, as teorias de campo, elas adquirem modos de ser resolvidas. As técnicas não perturbativas são muito mais fáceis de ser encontradas aí. Então, havia já na década de 60, cresceu na década de 60, essa escola, que a gente chama de escola de teoria de campo, é uma escola mais axiomática, assim, ou uma escola mais assim, de focalização matemática para buscar soluções de resolver problemas exatamente em teoria de campos. E a ideia era, tá bom, o mundo de 2 dimensões não é um mundo realístico. Naquela época não era, hoje é, porque hoje em dia a gente tem materiais com essas características. Hoje em dia a física
matéria condensada tem vários exemplos de sistemas interessantes em duas dimensões, né? Sistemas unidimensionais no espaço e no tempo. Fenômenos interessantes em matéria condensada, esses nanotubos, na verdade, é uma física que se faz usando esse tipo de geometria de uma dimensão temporal, uma dimensão espacial. Então, nessa época, isso aí era um espaço de laboratório, hoje não é coisa laboratório real. Não era um laboratório teórico, hoje é um laboratório, né? Você vai para um laboratório e você trabalha com materiais que são unidimensionais. Você tem propriedades interessantes, né, da matéria nessas regiões de baixa dimensionalidade. Mas na época era um laboratório teórico e aí as teorias de campo apresentavam várias propriedades interessantes aí. Uma propriedade era justamente a liberdade assimptótica. Mas aí se pensava que a liberdade, porque o Szymanski chamou a atenção, olha, observe que em duas dimensões, tudo bem, não é um mundo onde isso está acontecendo. O mundo dos quartos, o mundo do Deep Nelson Spectrum, é um mundo de 4 dimensões, um tempo, 3 espaços. Mas deixa eu aqui humildemente lembrar a vocês que esse mecanismo existe em 2 dimensões. Em 2 dimensões é natural a questão de uma interação que cresce com a distância. Todo mundo que faz eletromagnetismo sabe disso. Só a gente escrever as equações de Maxwell em uma dimensão temporal e uma dimensão espacial. Se eu estou num mundo que não tem 2 dimensões espaciais, então o que é o meu potencial elétrico? O que é o meu campo eletromagnético? É um potencial escalar e um potencial vetor. Não é isso que a gente faz o eletromagnetismo? Campo elétrico, menos gradiente de φ, menos dA dt. Campo magnético, rotacional de A. Isso é o fenômeno eletromagnético. O fenômeno eletromagnético está descrito por esses 2 potenciais aqui. Bom, se eu estou numa dimensão espacial, eu só tenho meu potencial vetor, é um vetor, mas com uma única componente. Então, tudo bem, eu posso tirar o gradiente de um escalar? Posso, é o ddx. Então, isso aqui seria menos ddx do φ, menos dA dt. Eu tenho um campo elétrico agora, que é um vetor unidimensional. Mas eu não posso tirar o rotacional em 2 dimensões. O rotacional eu preciso de 2 componentes espaciais no mínimo, ddx do AY menos ddx do AX. O rotacional é alguma coisa que tem que ter a noção de transversalidade. Se eu tenho um vetor e eu quero tirar o rotacional do vetor, qual é o papel do rotacional? É estudar como esse vetor varia nas direções ortogonais a ele. Mas se eu estou em uma dimensão espacial, eu não tenho mundo ortogonal a ele. Então não tem rotacional. O rotacional não existe, não faz sentido. O rotacional só começa a fazer sentido a partir do plano, do espaço, do mundo de 15 dimensões, mas em uma dimensão espacial não tem uma noção de rotacional. Então, estou falando de uma eletrodinâmica sem campo magnético. Então as equações de Maxwell, vou botar aqui. Só para ver que o confinamento, isso que a gente chama de liberdade assintótica, o confinamento está aqui. Então, equação de Maxwell, divergência de E igual a densidade de carga. Nesse caso, né, o que é a divergência de um vetor? É justamente tomar a derivada, estudar a variação do vetor ao longo de sua própria direção, na parte longitudinal. E o rotacional ele sessiona na parte transversa. Então, se eu estou numa direção, eu só tenho dependência que eu tenho em x, não tem y, não existe y. Então, a minha equação de divergência é ddx do campo elétrico igual a densidade de carga. Suponhamos que a carga seja uma carga na origem. Delta tem uma carguinha colocada na origem. E se o meu campo elétrico varia, se o meu campo elétrico rotacional de E igual a menos dBdt. Então não tem Faraday lens, né? Rotacional não existe. E o campo magnético também não existe. Então a Faraday lens seria 0 igual a 0. Não existe igual a não existe. Depois, divergência de B igual a 0. B também não tem, então não tem monopólio, não tem nada. A última equação que eu posso ter é a equação que dá a corrente de deslocamento rotacional de B, que é 0, que não existe. Tem que ser a corrente de deslocamento, 1 sobre C2, dE dt. Vou botar aqui uma densidade de carga, vou colocar aqui uma densidade de carga, depois a gente particulariza. Pega as notas, vou resolver com 0, e isso aqui vai ter que ser 0. É a corrente. Então, a equação de Faraday-Lens, né, nesse mundo unidimensional, ela simplesmente diz que a corrente ela gera um campo elétrico que não é estacionário. Tá?
Bom, o que é fundamental para nós? É a conservação da carga elétrica. Então, se eu derivar essa, então as equações de Maxwell são essas aqui, em uma mais uma dimensão. Que era o Zimanes que estava chamando a atenção. Só que ele chamou a atenção do ponto de vista de uma eletrodinâmica quântica. Aqui eu estou falando de uma eletrodinâmica clássica. Nós estamos pegando as equações de Maxwell no mundo com uma dimensão temporal e uma dimensão espacial. Depois eu vou deixar um exercício para vocês, uma tarefinha já para começarem a fazer, com a equação de Maxwell em 2 dimensões. Então temos aqui. O que eu posso fazer aqui? Eu posso, por exemplo, derivar essa equação aqui em relação a T e derivar essa equação aqui em relação a X. E multiplicar por C2 aqui e multiplicar por C2 aqui. Então multipliquei aqui, tinha 1 sobre C2, né? Botei para cá. E aí multipliquei por C2 aqui e vou multiplicar por C2 aqui também. C2 ou sobre Y0. Então eu posso subtrair. Aqui tem, vou fazer o seguinte, C2 aqui. Desculpa, não vou fazer isso, vou deixar C2 aqui não. Tá, vamos deixar essa equação como estava, só tirei a derivada temporal dela. E essa equação aqui que tinha 1 sobre C2, eu trouxe o C2 para cá. Porque eu quis produzir do lado esquerdo dessa equação a mesma grandeza. Que agora, né, se a gente subtrai essa equação aqui tem um sinal menos. A equação de Maxwell é o seguinte, a rotacional de P, M0, quer dizer, 1 sobre C2, né, corrente de deslocamento, mais M0, J. Essa é a equação de Maxwell legítima. Se eu estou em uma dimensão espacial, não existe rotacional. Então, o lado esquerdo dessa equação não existe mesmo. Então, o lado esquerdo dessa equação é zero. Então, o que eu tenho aqui é dt, isso aqui, mas isso aqui é igual a zero. Em uma dimensão espacial, tem um sinal menos aqui. Tá? Prova disso aqui. Corrente de deslocamento é menos corrente elétrica. Então, tem esse sinal menos aqui. Então, quando eu subtrair essa equação, aqui eu tirei o ddt, botei uma derivada temporal aqui, botei uma derivada temporal aqui. E aqui que tinha uma derivada temporal, eu botei uma derivada espacial. Tá? Então, só que eu colei vocês aqui. Aqui tinha uma equação que era ddx de E igual a ρ. Aí eu tirei a derivada temporal de ambos os lados. Essa equação tinha ddt do E. Aí eu tirei a derivada espacial de ambos os lados. E aí subtrai uma da outra, isso menos isso é zero, então fica isso menos isso. Então a gente vai ter uma equação que vai ser 1 sobre y0, dρ dt, mais μ0, mas C2 é 1 sobre μ0 y0. Então fica mais 1 sobre y0, ddx do j, igual a zero. Então agora eu posso cancelar esse 1 sobre. Então eu ganho aqui a conservação da carga elétrica. É exatamente a equação de continuidade. ddt da densidade mais a divergência da corrente igual a zero. Então isso aqui me dá a continuidade que descreve a conservação da carga elétrica. Então, isso está refletindo corretamente a conservação da carga elétrica, então significa que eu estou fazendo equações de Maxwell corretas. Então vamos escrever aqui as nossas equações de Maxwell em uma dimensão espacial. Divergência do campo elétrico igual a carga sobre y0 e corrente de deslocamento igual a menos a corrente elétrica. Vou pegar o problema eletrostático. Não tem corrente. Vou pegar o problema estático. Tá? E vou pegar, por exemplo, uma carga na origem. Vou botar aqui 1 sobre y0, a carga na origem, função dela. Né? Como se eu tivesse esse problema. Eu tenho uma linha, esse aqui é o meu espaço, tenho uma carga aqui na origem e quero tirar o campo elétrico gerado aqui. Então, a gente sabe que o campo elétrico deve depender só da distância. A gente sabe pela lei de Gauss que o fluxo do campo elétrico está para cá, né? O campo elétrico está para cá, né? Então a gente imagina que o fluxo do campo elétrico seja carga no interior, né? Que para nós é o fluxo é produto do campo pela unidade de carga. Deixa eu apagar um instantinho só. Só que aqui pela unidade de área, eu não tenho unidade de área, deixa eu apagar isso aqui. Para nós que já sabemos um pouquinho do que é a função delta, lembrar da função delta, uma propriedade matemática da função ddx da função degrau é igual ao delta de x, né? A gente pega aquela chamada função degrau, a função de Heaviside, e a gente deriva ela em relação a x, ela é constante aqui, então ela é zero fora da origem. Na origem ela dá um salto infinito. Então a derivada seria, né, quer dizer, isso menos isso, dividido pela distância. Então isso aqui dá a derivada dessa função aqui seria infinita, que é a função delta. Então, a gente pode pensar aqui da seguinte maneira.
esse delta aqui, ele é justamente a derivada da função θ. Então, isso está me dizendo para nós, se eu olhar essa, e aí eu tenho essa equação aqui, essa identidade que a gente começa a ddx de θ de x mais ddx de θ de menos x. Essa derivar, isso aqui me dá a função delta. Se eu derivar a derivada de θ de menos x em relação a dx, muda a regra da cadeia, chama essa coordenada aqui de menos x, então deriva isso aqui, vai dar a função delta de menos x, a função delta é par, e aqui vai ter um sinal menos. Então eu boto isso aqui fica mais. Então, dx do θ de x menos ddx do θ de menos x é 2 vezes a função delta de x. Então essa aqui é uma identidade para a função delta de Dirac. Ou seja, o meio disso aqui é igual a isso aqui. Então, ó, está claro aqui, você expressar essa função delta como uma derivada, mas o que eu tenho aqui também é uma derivada. Então fica claro para mim que o campo elétrico em uma dimensão, ele simplesmente é a carga aqui sobre ε0 vezes o θ de x menos o θ de menos x. Então quem é o campo elétrico em uma dimensão? Se eu tenho uma carga na origem, significa que a carga estando aqui, independentemente da posição, o campo elétrico para a direita é sempre positivo, o campo elétrico para a esquerda é sempre negativo. Então eu tenho um campo elétrico constante. O campo elétrico para cá, a direita da carga é o mesmo, e para cá é o mesmo. Ou seja, à medida que eu afasto, o campo elétrico muda, a força então elétrica muda. Então, quão longe a partícula esteja, a partícula teste, esteja da partícula geradora do campo, a força é a mesma, ela não depende da distância. Se a força, se o potencial, o campo elétrico é constante, isso significa que o potencial eletrostático, né, é igual a menos ddx do φ. Então, se a força, se o campo elétrico é constante, então isso significa que o potencial tem que ser linear em x. Derivada disso aqui em relação a x é menos e. Então, menos derivada, então, sistema do potencial. Ou seja, eu tenho agora um potencial que cresce com a distância. Então, se eu estou em duas, se o meu mundo é unidimensional, eu tenho essa direção aqui, eu coloco uma carga na origem, à medida que eu vou botando uma partícula teste cada vez mais distante, o potencial da interação da partícula teste com a partícula geradora do campo ele vai crescendo com a distância. Então, a baixa dimensionalidade, ela propicia aquilo que a gente chama de confinamento. A distância, à medida que as partículas estão muito próximas, a interação tende a zero, o potencial tende a zero, e à medida que as partículas se afastam, o potencial cresce. Então, está aqui um exemplo simples assim, de física 3, né? Física 1, não tem nem derivada parcial, não tem nem gradiente, tudo ddx, é um problema de cálculo 1. Problema simples desse, você vê que baixou a dimensão, você gera uma interação que cresce com a distância. Então não é nenhuma novidade que o Szymanski falou, ele falou já no âmbito da teoria quântica de campos. Eu estou colocando para vocês o problema na teoria clássica de campos. Então, só dentro desse universozinho de baixa dimensionalidade, eu vou deixar uma tarefinha para vocês fazerem. A tarefa vai ser, vamos agora passar do mundo unidimensional para o mundo bidimensional. Então, eu estou agora trabalhando uma dimensão temporal e duas dimensões espaciais. Agora sim, eu posso falar de rotacional, posso falar de campo de vetor, né? Então eu tenho que meu campo elétrico vai ser menos o gradiente de φ, menos o dA dV. O meu campo magnético vai ser rotacional de A. Mas o único jeito de eu tirar rotacional do plano é pegar ddx do AY menos dDy do x. Então não tem outra componente, eu não posso fazer mais nada, não posso derivar em relação a Z. O que seria a componente? O que é o campo magnético componente de x? É ddy do AZ menos dDz do AY. Componente y do campo magnético, dDz do AX menos dDx do AZ. E a componente z do campo magnético, dx do AY menos ddy do AX. Então, em duas dimensões do plano, eu não tenho AZ, nem tenho Z. Não tenho Z, nem tenho Z. Então, a única coisa que sobra é isso. Só tenho essa componente. Então, claro, o campo magnético em duas dimensões é um escalar. Ele só tem uma componente. Então, eu posso falar do rotacional de A. O A tem flechinha. O
rotacional também tem, mas o valor final não tem para x, porque ele não está lá. Isso aqui é ddx do AY menos ddy do AX. Na verdade, é um pseudo-escalar. Não é um escalar, porque se eu fizer uma transformação de paridade, ele muda o campo magnético, ele é um pseudo-escalar, ele muda de sinal. Muito bem, então, isso aqui é o fenômeno eletromagnético. Então, a tarefinha fica, escreva as equações de Maxwell. Então, adaptem agora como a gente fez. Pega a equação de Maxwell em 3 dimensões e tenta recopiar elas em 2 dimensões. Então, a tarefa é Maxwell e 1 mais 2. Para vocês saberem se estão com as equações de Maxwell corretas, verifica se a conservação da carga ocorre. Chequem se as equações de Maxwell estão corretas com a conservação da carga. Outra tarefinha interessante que é importante a gente fazer, o que acontece com os campos eletromagnéticos? Eles satisfazem a equação de onda, a velocidade da luz. Então, vê se vocês obtêm a equação de onda para E e para B a partir das equações de Maxwell. As equações de onda, 1 sobre C2, V2 dt2, menos Laplaciano, atuando no campo elétrico ou atuando no magnético, tem que ser igual a zero. Então, tanto faz para um quanto para outro, tem propagação. Isso aí é o teste que vocês estão com as equações de Maxwell corretas. Muito bem. Estando com as equações de Maxwell corretas, o exercício agora seria esse. Obtenham o campo eletrostático e o potencial eletrostático de uma carga situada na origem. Então, agora vocês estão com uma carguinha aqui de prova, uma carguinha geradora do campo está aqui. Claro, por simetria esférica, nesse caso por simetria radial, a gente espera que o campo elétrico seja o mesmo ao longo de um ciclo. Então, usa a lei de Gauss em 2 dimensões para vocês tirarem o campo elétrico e tirarem o potencial eletrostático. O campo elétrico é menos gradiente de φ. E aí vocês vão ver de novo que vocês estão diante de um problema de confinamento. O potencial, ele já não cai mais com 1 sobre x. O potencial cai com o logaritmo da distância. Chama a distância da origem do módulo, ou seja, sai com o logaritmo da raiz quadrada de x2 mais y2. Que é a distância? Você vê se o potencial que cai com 1 sobre r, ele cai com log de r. Repete por favor essa outra tarefa, eu não peguei isso que você falou. O que, Pipo? O que o senhor falou para fazer que eu não peguei isso? A tarefa? Nessa última parte? Sim, sim. É tirar o campo eletrostático e o potencial eletrostático associados a uma carga colocada na origem. Problema estático. A lei de Gauss tira uma carga na origem só pelo plano, não no espaço agora. Então, o potencial agora, se a derivada do logaritmo é 1 sobre r, então o meu campo elétrico, ele cai. Então, em 2 dimensões no plano, o campo elétrico não cai tão rapidamente. Ele cai com 1 sobre r, mas cai. Então, agora eu já tenho uma força de Lorentz que vai caindo com a distância. Mas a energia de interação não, ela está crescendo com a distância. Cresce lentamente, né? Porque o logaritmo cresce devagarinho, mas cresce com a distância. Então, de novo, a baixa dimensionalidade me sugere o confinamento. Tá? Esse exemplo que o senhor deu anteriormente, que o Rafael apagou, Fala. era em uma dimensão. Uma dimensão. Essa que dava, eu não vi, o senhor apagou. Deu que φ... Então, se eu apaguei, olha o que você vai fazer. Não, deu φ igual a menos a x. Isso. Não, Você vai fazer por quê? Aí você vai ver por quê. Isso. uma dimensão. Isso. Φ igual a menos a x. Isso. Aí, certo. Só isso só está dizendo que o potencial está... Isso, o potencial está crescendo com a distância. À medida que se afasta as partículas, a energia de interação aumenta. Certo? Mas eu tenho essa φ igual a menos a x, não fez dimensão diferente. Não. Como é que é o potencial de uma carga no Rio? Também no... Potencial em 3 dimensões vai ser 1 sobre r. Mais 1 sobre R. E aí é proporcional a R, ao contrário. Aí é linear em R, vai cair. Mas se eu escrever na forma direitinho, digamos assim, menos dv dx é igual a r. Menos dv dx é igual a r. Considerando, considerando que fez integral e tal, vai ficar r vezes delta x. Isso é o campo do capacitor. O capacitor, você não a partícula do plano. Partícula livre. Eu estou colocando. Se você coloca um capacitor, aí a situação, você muda o espaço. Você colocou condições de contorno, você gera interação. Condição de contorno significa interação. Então, bota uma partícula livre e sai correndo. Tudo que vai acontecer, que ela não vai te dar choque, não vai. Se você tiver em 2 dimensões, ela vai te puxar. Né? Cada vez mais, à medida que você vai correndo, ela vai te segurando. Como se fosse uma mola. Não vai embora, Alexandre. Eu vou te pegar. Certo? Tá bom? Fica lá ontem. Hoje vai com a cara mais sadia.
O cara mais saída, fez pergunta boa. Não fez nada. Eu sei que você está gostando. Tem alguma carga confinante, né? Eu já sei. Eu nunca fui na Lapa. Hã? Eu nunca fui na Lapa. Cara, físico teórico precisa ir para viajar? Você já foi na dimensão do Planck? Já foi na quinta dimensão? Então você sabe tudo sobre ela. Essa aqui é a vantagem teórica. Na tua caminha você vê tudo. Tá bom, garoto? Então, tá clara a tarefa, Ricardo? Certo. Tá? Certo? Você está disposto a resolver ela para a gente na próxima aula? Seu gabarito 84? Tá. Fala aí. Toda essa construção é para sugerir, então, uma diminuição da dimensão em baixas escalas, porque geralmente o que a gente vê é aumentar a escala, mas se a... O que nós estamos vendo é o seguinte, não, qual é a moral de toda essa história? A moral de toda essa história é, vamos dizer assim, é um exercício teórico. Qual era a questão? A questão é possível em física fundamental você ter uma interação que cresce com a distância e que decresce com a distância? Quanto mais próximos os objetos estão, mais livres eles estão. Então, aonde é que eu consigo achar um padrão de comportamento como esse? Então, o que o Szymanski falou é, se nós olharmos a física, o eletromagnetismo em baixa dimensionalidade, isso acontece. Claro, mas se você olhar Maxwell em 4 dimensões, isso não acontece nunca. Lá, justamente como o Alexandre falou, o potencial cai com 1 sobre R, a força de Coulomb é 1, tudo cai com a distância. Então, tudo varia com a dimensão do espaço. Tudo né? varia com a dimensão do espaço. Pois é. A tua física depende da dimensão. Uma interação pode ser atrativa no espaço, mas pode ser menos atrativa no espaço. Isso aí que é uma coisa interessante, a gravitação e o eletromagnetismo. Isso. Os dois, em dimensão espacial n igual a 3, são o mesmo comportamento. Isso. Pois é, mas justamente devido à força, nesse caso diferente, não sugeriria uma modificação também, uma possível modificação da dimensão espacial? Sei. Vamos pensar, já entendi a tua questão, vou colocar ela melhor, mas só para lembrar uma coisa a você aí. Quem já estudou um pouquinho, você já tem mais vivência nisso, mas só para lembrar as pessoas. Se você vai para 2 dimensões, tempo espacial, uma dimensão, isso que a gente está fazendo aqui. Se a gente vai para uma dimensão temporal e 2 dimensões espaciais, a gravitação, e você colocar uma massa aqui, e pegar então, tem uma massa na origem, é uma carga, tem uma massa. Qual é o campo gravitacional? Se eu colocar agora uma massa de prova aqui, como é que essa massa vai interagir com essa massa? Segundo o que nós conhecemos da gravitação em 3 dimensões, a força gravitacional em 3 dimensões, ela não tem caráter propagatório. A interação gravitacional não se propaga. Então essa partícula aqui, ela não vai ver essa, ela não vai ter força gravitacional zero. Essa partícula só vai ter interação gravitacional, com essa ela tem 5. Então a interação gravitacional em 2 dimensões planares, ela passa a ser uma interação de contato. Ela não pode mais ser uma interação à distância, porque você não tem um fenômeno propagatório, que a interação não se propaga de tal maneira que a partícula que gera o campo está aqui, eu boto uma partícula teste aqui, essa partícula teste vai sentir o campo, não acontece isso, por causa da baixa dimensionalidade. A física sempre depende muito, né, o mesmo fenômeno físico, depende muito da dimensão onde eu estou. Então, isso se reflete no eletromagnetismo, isso se reflete na gravitação também. Mas a questão do Guilherme é, então, perfeito, a tua colocação, a questão que o Guilherme está colocando é, mas se então o tipo de Lassiter está mostrando uma interação entre os quartos, tal que eles são cada vez mais livres quando estão próximos e estão mais ligados quando estão mais longe, um comportamento muito parecido com o da eletrodinâmica linear, uma linha, será que isso não está indicando que os quartos estão vivendo num espaço de dimensionalidade mais baixa? Você está dizendo, será que então isso não está induzindo a eu pensar que essa física mais fundamental está ocorrendo numa baixa dimensionalidade? É isso que você está ali colocando? Por que esse pensamento não vigorou? Né? Porque o espalhamento, vamos dizer, esse modelo que você está falando, quer dizer, o que nós estamos dizendo, quando a gente vai para uma eletrodinâmica em uma dimensão, a gente está abrindo mão de todas as outras dimensões. Então, realmente, meu mundo é planar, meu mundo é linear, é uma linha, não tem outra dimensão. Aqui, mesmo que os quartos estão configurados no interior do próton e do nêutron, mas o espalhamento é um espalhamento típico de 3 dimensões. A seção de choque que você está medindo, ela percebe as 3 dimensões espaço-temporais. Então, a pergunta é, será que o elétron, quando ele vai no tipo da Lassiter, ele penetra no próton, ele
vai para uma dimensão menor e quando ele emerge, ele volta para as 3 dimensões, eu teria que passar por um raciocínio desse tipo. Então, quando o Gusimanski apresentou essa possibilidade, se pensou que realmente talvez a física fundamental dos quartos, ela se desse numa dimensão mais baixa. Mas esse poderia ser um cenário que poderia ter vigorado, poderia ter ido um pouco mais à frente, certamente ele teria suas inconsistências. Mas o que o pessoal se colocou foi a seguinte coisa: nós não conhecemos completamente o padrão de comportamento das teorias de Young-Mills. As teorias de Young-Mills elas não têm escala. Então, esse fenômeno está acontecendo devido à simetria de escala. O próprio Stickler-Lassiter está intimamente associado à simetria de escala. E as teorias de Young-Mills, elas também têm uma simetria de escala. Então, as teorias de Young-Mills, elas já são úteis para descrever a teoria eletrofrágil. Eu consigo descrever tanto o eletromagnetismo com a interação frágil num cenário único de Young-Mills. E se a gente acredita, aí é uma questão de filosofia, se você acredita que essas interações devem ter um padrão meio universal, vamos tentar ver como é que eu posso conectar a ideia de Young-Mills. Será que a teoria de Young-Mills ela consegue acomodar esse fenômeno? Será que num cenário de Young-Mills eu consigo reproduzir essa chamada velocidade acentótica? Então isso detonou uma competição na comunidade. Vamos buscar compreender esse fato. Então, tentar relacionar Young-Mills com a liberdade acentótica. Então, será, Guilherme, então, você como é um geômetra aí da relatividade geral, certamente, acho que você está no caminho certo. O caminho do geômetra seria pensar, é o espaço-tempo que está fazendo tudo. Mas aqui nós estamos num ambiente de física de partículas. Então o cara que é de partículas está pensando, será que não são campos que existem aí? E o que está acontecendo lá dentro do próton? É uma geometria nova ou são talvez um padrão de campos novos? Então aí é uma questão de opção. Né? O título de geômetra é por sua conta só. Cara, viu a tese de mestrado aí, poxa, é alta geometria. Não, tem isso, né? Não estou brincando, usando a série. Então, quer dizer, mas é claro, a tua escola, a tua cabeça, tá forma, você, por exemplo, o pessoal da gravitação, da cosmologia, tende muito mais a não acreditar que existe a matéria escura, prefere acreditar em modificação da relatividade geral, alguma anomalia do espaço-tempo. Já a gente de física de partícula, não. Tem alguma coisa estranha? É um campo novo, uma partícula nova, a gente vai logo para essa direção. Então, quer dizer, a energia escura, o que ela é, afinal de contas? Será que a energia escura é uma modificação da relatividade geral ou a energia escura é um novo campo que permeia o universo, que gera uma pressão negativa? Então, tem duas correntes de pensamento aí, né? Quem aposta no campo que gera uma pressão negativa e faz a expansão acelerada, e tem outros que dizem, não, é uma FGE, é uma mudança da relatividade geral, a relatividade geral entra num novo regime que gera essa expansão acelerada. Então são formas de pensar. Aqui, a forma de pensar foi, vamos jogar com campos. Então o que pode estar acontecendo dentro do próton com esses quartos em interação? Então você pensou, vamos adaptar esse cenário ao cenário de Young-Mills. Então foi o que se fez. E aí o resultado que culminou, quer dizer, a partir dessa observação do Szymanski, se passou a essa busca, então deve ter liberdade assintótica dentro de algum tipo de... Se a teoria de campo revela isso em dimensão mais baixa, será que tem alguma teoria de campo que pode revelar isso em dimensão 4, nas nossas 4 dimensões? Então, buscou-se na teoria de Young-Mills esse padrão de comportamento e se encontrou. Então, em 1972, né, os dois grupos que competiam um pouco nessa direção, que foi o Gross e o Wilczek, Princeton e o Pulitzer. Então, esses dois grupos separadamente mostraram que as teorias de Young-Mills, uma teoria de Young-Mills, elas dão liberdade assintótica. Teoria de Young-Mills, vocês poderiam perguntar, mas então na interação fraca também tem liberdade assintótica? Não, porque na interação fraca tem um mecanismo que mexeu muito fortemente com a estrutura de Young-Mills, que é o mecanismo de Higgs. O mecanismo de Higgs ele gera massa.
quando ele gera massa, ele quebra a simetria de escala. Então, eu preciso, para ter a liberdade sintótica, a gente precisa ter liberdade, precisa ter simetria de escala. Então tem que ser uma teoria de Young-Mills mesmo, genuína, sem interferência do Higgs. E aí eles mostraram, na literatura, isso vocês não vão, nesse curso não vai dar para a gente fazer, mas em outros cursos mais à frente vocês vão fazer, que existe uma grandeza física que a gente calcula para medir justamente a liberdade sintótica, que é a chamada função beta. Chamada função beta do grupo de renormalização. A função beta do grupo de renormalização é uma função das constantes de acoplamento e ela, basicamente, ela expressa o fato de que a constante de acoplamento de uma teoria, ela não é fixa, ela depende da energia, ela depende da escala de energia. Vou colocar aqui, eu quero colocar aqui diretamente assim, ela depende da escala de energia. Então, se eu tiver uma constante de acoplamento que cresce com a energia, a função beta é positiva. Se eu tenho uma constante de acoplamento que cresce com a energia, a função beta seria positiva. Se eu tenho uma constante de acoplamento que decresce, eu vou botar aqui. Deixa eu botar de uma outra forma. O padrão da literatura é esse. A gente define uma variável T, primeiro não é tempo, não, uma variável T, que a gente chama de o logaritmo, né, da energia sobre uma escala de energia fixada. E aí a gente tem que essa função beta é uma função da constante de acoplamento, que é a função de T, e a coisa varia desse tipo, isso aqui é dg dt. Então, se eu tiver, se eu cresço a distância, eu diminuo a energia. Então, se eu cresço a energia, estou falando de energias muito altas, eu estou diminuindo as distâncias. Então, a distâncias muito pequenas, eu deveria ter uma interação, a constante de acoplamento deveria diminuir. Então, se eu tiver uma constante de acoplamento que diminui à medida que a energia aumenta, isso aqui vai ser negativo, isso aqui está decrescendo, isso aqui, a energia aumenta. Se a energia aumenta e a constante de acoplamento diminui, a função beta é negativa. Então é justamente o que acontece. Se a energia aumenta, significa que eu estou com distâncias cada vez menores, que a constante de acoplamento está diminuindo. Então é exatamente o padrão de liberdade assintótica. Então a liberdade assintótica é caracterizada por essa grandeza, que é uma grandeza chave nas teorias quânticas de campo, chamada função beta do grupo de renormalização, ser negativa. Então, o fato da função beta ser negativa explicita esse fato de que a interação diminui à medida que a energia aumenta, ou seja, a interação diminui à medida que eu pego distâncias cada vez menores. Na QED, na eletrodinâmica quântica, é o contrário, porque à medida que as partículas estão muito próximas, a interação eletromagnética é muito sensível. À medida que eu afasto as partículas, a interação eletromagnética diminui. Então, a constante de acoplamento do eletromagnetismo, ela, à medida que a distância diminui, ou seja, a energia cresce, ela cresce, porque a força aumenta, eu estou mais acoplado, cada vez mais acoplado a pequenas distâncias. Então, para QED, a função beta é positiva. Mas, justamente, na física de interações fortes, a função beta deve ser negativa, porque à medida que eu vou para distâncias muito pequenas, ou seja, eu aumento bastante a energia, a constante de acoplamento diminui. Então, essa função beta, ela mede o quanto a constante de acoplamento de uma teoria passa a depender da escala de energia. Isso é uma coisa importante também, um pensamento novo, porque a gente está muito acostumado a pensar que a constante de acoplamento, o nome já é próprio, é constante. Na verdade, a gente deveria dizer o parâmetro de acoplamento, porque o acoplamento ele depende da escala de energia. Então, qual é a constante de acoplamento que a gente diz da interação eletromagnética? É a constante de estrutura fina. É o V2 sobre H cortado C. Então, essa constante de acoplamento aqui, isso aqui é a carga elétrica, isso aqui é H cortado C. Como é que esse troço aqui pode depender da energia se eu tenho três grandezas fundamentais, três constantes que estão lá tabeladas, né? Carga elétrica, carga fundamental, constante Planck e a velocidade da luz. Então, como é que esse troço pode depender da energia? Na verdade, a carga vai partir. À medida que eu estou muito mais próximo do elétron, será que o que eu meço é realmente a carga real do elétron? Ou eu estou, à medida que eu estou tão próximo do elétron, eu começo a medir as interações do elétron com a sua própria vizinhança. Então, na verdade, a medida da carga é que vai depender da energia. Se eu faço uma medida da carga do elétron a uma distância grande do elétron,
estou vendo uma carga. Se eu faço mais blindada, se eu faço uma medida lá dentro, dentro do elétron, eu vou ver uma carga muito menos blindada. Então é natural que a constante de acoplamento dependa da energia, porque a constante de acoplamento está medindo aquilo que é a interação com a partícula. Uma coisa é você inspecionar a partícula muito próximo dela ou mais longe dela. Então esse conceito levou é um conceito que é muito importante para nós até hoje, que é o conceito que é chamado running coupling constant, a constante de acoplamento que corre com a escala de energia. Então entrou aí em jogo, né, se desenvolveu aí esse conceito de running coupling constant. Quer dizer, a constante de acoplamento, quer dizer, a gente já genericamente, se a gente tem uma teoria de campo, uma constante de acoplamento que a gente chama de G, que é um parâmetro, né? A constante de acoplamento é um parâmetro que mede a interação, essa constante de acoplamento ela vai depender da escala de energia. Então, o acoplamento ele não é universal, tá? Ele é esse para sempre, não. Então, hoje em dia a gente sabe, se a gente medir a constante de estrutura fina, o alfa, medidas de precisão da LHC, na aceleradora. Se a gente medir essa grandeza aqui, se eu medir esse alfa aqui, em escala de energia, na faixa de MeV, nós obtemos o tradicional valor, 1/137. Agora, se eu meço esse alfa numa escala de energia, que é na faixa da escala eletrofraca, 10 a 2 GeV, agora eu vou medir a constante de acoplamento para uma energia mais alta, mais próximo de quando a interação eletromagnética está muito ligada com a interação fraca, nós vamos encontrar o valor 1/128. Aumentou. Esse valor, então, aumentou a escala de energia, aumentou a constante de acoplamento também. Então, isso mostra que a eletrodinâmica quântica ela é o oposto, ela não tem liberdade assintótica, porque a constante de acoplamento está crescendo com a energia. Então, se eu tenho energias muito altas, eu estou indo a distâncias muito pequenas. O acoplamento está crescendo. Então, as partículas interagem mais e mais à medida que elas se aproximam. É o que nós sabemos também da lei de Coulomb, né? À medida que eu me aproximo, 1/R2 tende a infinito. Então, essa questão é uma questão né, que finalizou a década de 60 e... Mas essa parte seria da carga e a massa. Oi? A massa tem a mesma coisa. Isso também. Eles não terem valores próprios. Isso. Não é uma coisa assim que muda muito a forma de pensar. Muda a forma de pensar, porque a gente sempre foi educado a pensar. A carga elétrica é uma constante fundamental da natureza. Sim, a carga elétrica, mas qual é o valor da carga elétrica? Você tem que declarar, então, eu meço a carga elétrica, eu estou falando de uma carga elétrica, que eu estou medindo na escala da QED. A carga elétrica, agora se você começa a medir a carga elétrica, você quer fazer uma expressão da carga elétrica em energias muito altas, significa que você está indo a distância muito pequena. Então você começa a perceber uma série de interações que o elétron pode ter, que você de muito longe não perceberia. Então, à medida que você aumenta a energia, você penetra mais, né, na intimidade da partícula. E você pode ver outras interações que a distâncias muito grandes você não é capaz de ver. Então, é um conceito que muda. Tanto é que a gente até hoje chama de constante de acoplamento, porque se pensava que era uma constante. Hoje a gente sabe, constante de acoplamento não é constante, é um parâmetro que corre com energia. Em geral, mas corre pouco, né? Corre muito. Daqui para cá, foi de 1/137 para 1/128, quando eu variei aqui, basicamente, 5 ordens de grandeza. Eu estou em um MeV. De um MeV para um GeV são 3 ordens de grandeza. De um GeV para 10 a 2 GeV são mais 2 ordens de grandeza. Então, quando eu vario 5 ordens de grandeza, né, quando eu vario 100 mil, né, na escala de energia, a minha constante de acoplamento muda de 1/137 para 1/128. É um comportamento lento, mas é uma mudança. Então, isso vamos dizer assim, não é um conceito, é uma inspeção, né, que a teoria de campos é capaz de fazer da natureza, que para a mecânica quântica não faz. Então, justamente com essa ideia de, como a gente tem falado aqui, quebrar o conceito de partícula, e desmembrar a partícula, transformá-la num campo, esse campo percebe mais detalhes das interações. Então, essa discussão da running coupling constant, da função beta, né? Isso aqui é chamado função beta no grupo de renormalização, é uma noção padrão. Então, a função beta no grupo de renormalização, é um discurso que a gente faz aqui de QED, a gente calcula isso, mas
nesse curso não vai dar para fazer isso, eu vou chegar em gráfico de Feynman, mas não é esse ponto. Mas aí depois chegar a isso aí é simples, tá? Nos livros, textos, isso aí está bem calculado, né? Mas é um trabalho padrão, sempre a gente constrói uma teoria de campo, um novo modelo, é sempre interessante calcular a função beta para ver qual é o comportamento daquela teoria com a mudança de escala de energia. À medida que eu aumento ou diminuo a energia, como é que aquela interação vai se comportar. Então, Mas esse conceito de que, vamos dizer, a carga